Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu tô gravando essa aula hoje para rever com vocês alguns conceitos e que a gente trabalhou já dei essa aula para vocês esse ano, mas é uma aula que vai acabar ficando meio deslocada do momento em que a gente retomar as nossas aulas para fazer prova e tudo mais. Então, vai ser bom para vocês retomarem o conteúdo. E também eu estive corrigindo os exercícios de vocês e eu notei vários problemas, assim. E no final dessa aula eu vou fazer com vocês o exercício do mapa conceitual, que foi o exercício que ficou, o último exercício que eu passei para vocês e que seria legal corrigir ele agora, assim, tá? Então, para falar de teoria evolutiva, a gente está falando de teoria evolutiva moderna, tá? Esse consenso que foi criado pelos cientistas nas décadas de 40, de 1940, 45, 50, né? E que emergiu a partir de campos diferentes que estavam surgindo. Ele se baseia nas ideias propostas do Darwin lá de 1850, desculpa, e que é a seleção natural, mas ele acrescenta outras 3 forças que o Darwin desconhecia, tá? E também, de certa forma, unifica a evolução com a genética, porque a essa altura os trabalhos do Mendel já eram bastante conhecidos e bastante acreditados, o mundo inteiro já conhecia os trabalhos do Mendel, sabia da importância dos trabalhos do Mendel e da aplicabilidade dos trabalhos dele para tudo, não só para ervilhas. Então, quando essa teoria moderna da evolução é forjada, nos anos 40, já se somam informações sobre os processos de mutação que o Morgan tinha descoberto, sobre a recombinação, né, que tem a ver com as leis de genética do Mendel, sobre deriva genética e uma série de outras coisas que a gente viu naquela primeira aula, quando eu fiz uma introdução histórica, né, da evolução da genética, que eu vou gravar também e disponibilizar para vocês em breve. Vamos começar por essa, tá? Então, o que é evolução? A explicação formal é mudanças nas frequências dos alelos ou frequências gênicas de uma população ao longo das gerações. E aí, 3 conceitos importantes que vocês já tiveram, mas vamos retomar. O que é um gene? Então, um pedaço de DNA contém uma informação importante que vai ser codificada numa proteína, tá? E é um local específico no DNA. Também é o fator ou a unidade de herança que o Mendel estudou. Alelos, então, são as variações desse gene. Então, por exemplo, eu posso ter um gene para cor de flor, por exemplo, e eu posso ter um alelo para flor branca e um outro alelo para flor roxa, tá? Que é o que vocês estão estudando quando a gente fala de genética agora. E o que é frequência gênica? Então, a frequência relativa desses alelos na população. Quantos que existem? Quem tem mais? Quem é mais comum? O alelo de roxo ou o alelo de branco? Qual que é a proporção, tá? Quando a gente for estudar a genética de populações, lá no final da genética, a gente vai voltar a falar nessas frequências gênicas e de uma forma um pouco mais matemática, né? Formular isso realmente. Então, evolução é mudança nas frequências desses alelos em uma população ao longo das gerações. Então, eu tenho aqui alelos, população, gerações, que é o tempo, e mudança, tá? Então, é uma mudança nessas frequências desses alelos ao longo das gerações. E o tempo aqui é medido em gerações, não em tempo específico, mas em gerações. Então, eu, minha filha, meus pais para trás de mim. E é importante olhar isso sempre em populações. A gente não olha a evolução em indivíduo, ok? Para que ocorra evolução, a base de tudo isso é a variabilidade, tá? E a gente vai começar a pensar em variabilidade um pouco como Darwin pensou em variabilidade. O que Darwin fez? Darwin olhava para os organismos na natureza e começou a observar e registrar. E ele percebeu que a variabilidade é muito grande. Esses 6 indivíduos de borboletas que estão aqui pertencem a uma mesma espécie, tá? Então, você tem uma variação muito grande de cor, de formato, de padrãozinho de manchas, tá? Dentro de uma mesma espécie. Quando a gente olha para a nossa própria espécie, a gente também vê uma variação enorme de cor de pele, de tipo de cabelo, de cor de olho, formato de queixo,
monte de coisas diferentes e que nós somos diferentes uns dos outros, tá? Existe muita variabilidade. Então, existe variabilidade. Todos os organismos vão expressar a variabilidade de alguma forma. Ou é morfológica, então é estrutural, ou é comportamental, é como eu reajo aos estímulos do meio ambiente, ou é fisiológica, como meu corpo funciona, ou mesmo genética, tá? As sequências de bases no meu DNA são diferentes, ok? Essa variabilidade, por sua vez, é herdada em algum grau. E algumas coisas são mais herdadas e outras coisas estão mais relacionadas com o meio ambiente. Aqui vale a pena lembrar que a gente tem uma relação entre fenótipo e genótipo, e vocês já viram esses dois. E o genótipo, ele é aquilo que a gente tem no DNA. O fenótipo é aquilo que eu apresento. O que eu estou expressando, que eu apresento, que você vê, pode variar de acordo com o ambiente onde eu cresci, tá? Se eu comi bem, se eu não comi bem. Se eu comi bem, eu posso ser mais alta e mais magra. Ou até mais gordinha, mas mais alta. Agora, se eu tiver uma desnutrição crônica durante a minha infância, eu não vou chegar na altura que eu deveria chegar. Então, eu vou ser mais baixa e muito magra, tá? Então, o nosso ambiente afeta a expressão do nosso genótipo. E essa expressão é chamada de fenótipo, tá? Então, o que eu expresso é herdado em algum grau, através dos meus genes. Nem sempre eu vou expressar tudo o que eu tenho dos meus genes também, tá? Alguma parte dessa herança genética fica escondida, ok? De qualquer forma, essa variabilidade que é herdada, ela é base para a seleção natural e, consequentemente, para adaptação. Porque sem seleção não tem adaptação, tá? Então, a variabilidade, ela é a base para adaptação local, então a base para os organismos, para as espécies e para os organismos se adaptarem onde eles estão existindo, e é o que vai gerar essa grande diversidade de organismos que a gente vê. Mas da onde que vem essa variabilidade genética? Darwin não sabia disso, tá? Darwin só sabia que ela existia, ele não sabia de onde ela vinha. Mas a gente sabe. A gente sabe que a variabilidade genética, ela se origina através de um processo chamado mutação, que são alterações no material genético. E a gente tem aqui, ó, uma mudança numa base, que era uma base azul e passou a ser uma base vermelha, tá? Pode ser um C mudando para um A, por exemplo, ok? Que vai acontecer em todas as vezes que o DNA se replica com uma taxa baixinha. Quando isso acontece lá nas minhas gônadas, ou seja, nos meus ovários ou nos meus testículos, se eu for um homem, e isso vai ser passado para a próxima geração, então ela é uma mutação que vai para frente. Do ponto de vista evolutivo, as mutações que importam são as mutações que ocorrem na linhagem de células, que são chamadas células germinativas. A gente falou das células germinativas lá quando a gente aprendeu meiose. Se vocês quiserem, tem um vídeo no canal que vocês podem assistir para relembrar a meiose, ok? Ocorreu uma mutação nessa minha linhagem germinativa, ela vai ser passada para os meus filhos. Ou ainda pode ocorrer uma mutação no embrião. Se ocorrer nas primeiras divisões do embrião, ela também pode ser passada para as próximas gerações, tá bom? Outra fonte importante de variabilidade genética é a recombinação, tá? Que faz parte dos processos de reprodução sexuada e é causada pelo processo de meiose, que vocês vão lá rever no vídeo, ok? Beleza. E por que a variabilidade genética é importante? Ela é importante porque ela é a base para a evolução. Qualquer evolução. Porque, veja, se a evolução é a mudança das frequências dos genes ou dos alelos ao longo do tempo, se todos os alelos são iguais, eu não tenho para onde mudar. Se todo mundo é igual, não tem mudança. Então, precisa haver variabilidade para que ocorra mudança, porque se eu só tenho um tipo de alelo numa região, num gene, na população inteira, não vai mudar nada, ok? Então, a variabilidade é a base para a evolução como um todo e também é a base para a seleção natural. E não existe variabilidade. Se não existe variabilidade, então nada muda. Então, aquela população não evolui. Acontece que a mutação, ela está sempre ocorrendo. Existe uma taxa de erro. Toda vez que a gente vai fazer meiose, a gente tem esse erro que ocorre.
Então, tá sempre entrando novas mutações na população, mesmo que essa taxa seja baixíssima. O que pode aumentar a taxa de mutação? Exposição à radiação e alguns compostos químicos também podem aumentar, ok? Legal. Vamos lembrar, então, que são populações. Se a evolução ocorre dentro da população, eu vou estar sempre trabalhando com populações. O que é a população? Um conjunto de organismos da mesma espécie que ocorre numa mesma área, tá? Então, eu vou delimitar a área. Em genética de populações, às vezes a gente tenta olhar para os organismos na natureza e ver até onde vão cada uma das populações da natureza, tá? É uma possibilidade. Outra coisa é se você tem, por exemplo, um fragmento de mata, que é uma coisa muito definida, que aquele ali é o limite, fora dali não tem mais hábitat para aquela espécie, então ali tá a população, tá? Uma população mais restrita, ok? Mas a gente vai estar sempre olhando a evolução num conjunto, porque se eu pegar um único indivíduo, eu não tenho frequência. Então, o único indivíduo, ele é heterozigoto ou homozigoto, não dá para medir frequência nele, mas na população eu consigo medir frequência, tá bom? Quais são, então, os mecanismos de mudança evolutiva, de acordo com a teoria moderna da evolução? São 4 mecanismos de mudança. A mutação, os efeitos aleatórios, também chamados de deriva genética, o fluxo gênico ou migração e a seleção natural. Então, essas são chamadas 4 forças evolutivas. E segundo a teoria moderna da evolução, são as únicas fontes de mudança, de evolução. Então, são as únicas fontes de mudança, tá? Olhando agora para cada um deles. Então, o que é a mutação? Surgimento de uma nova variação numa população em que você não tinha essa variação antes, tá? Espontâneo. Então, não é ninguém que trouxe essa variação daqui. Ela surgiu de novo dentro dessas borboletinhas que já existiam nessa população aqui. O que vai acontecer com a mutação? Em última instância, ela é uma força muito poderosa, porque ela é a fonte de toda a variabilidade genética. Entretanto, do ponto de vista, assim, comparando com as outras fontes, ela é uma força lenta, fraca. Ela vai ocorrer muito lentamente. Ao longo do tempo evolutivo, então milhões de anos, ela tem um impacto muito grande. Mas de geração para geração, ela ocorre bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, tá? Quais são os tipos de mutações que podem acontecer? A gente tem a mutação pontual, que é uma pequena mudança, então a substituição de um nucleotídeo por um outro diferente. Grandes mudanças que podem ocorrer, e essas daqui podem ter efeitos mais fortes, né? Como perdas de pedaços ou pedaços que se inserem dentro do DNA. A gente vai trabalhar esses 2 tipos de mutação mais pra frente em genética. Vamos falar sobre eleição e inserção, vamos falar sobre mutações cromossômicas, grandes alterações de cromossomos, tá? Quanto maior a mudança, maior a chance de, na verdade, ela ser negativa. Então, ser rapidamente selecionada contra e rapidamente tirada da população. Mutações pontuais, elas são menores, elas demoram mais para ter efeito, mas elas podem ser bem menos prejudiciais para o organismo, tá? O próximo, dos efeitos aleatórios, também chamados de deriva genética. O que é deriva? Por que deriva genética? Então, a gente fala em deriva, um barco está à deriva, quando ele perde a sua capacidade de navegação. Então, ele não tem mais motor, ele não tem vela, ele não tem ninguém remando, ele está ao sabor das ondas, né? Ao sabor do vento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem controle. É um movimento do barco, é aleatório. Mesma coisa para a deriva genética. Então, mudança aleatória de frequências gênicas. Então, as frequências dos genes vão mudando, mas essa mudança é simplesmente aleatória. E onde que isso vai ocorrer? Isso pode ocorrer por causa de um desastre natural, um acidente, ou simplesmente porque a população é pequena. Então, se você tem... quando você vai amostrar uma população, por exemplo, quando vai fazer... o Datafolha, por exemplo, vai fazer aquelas pesquisas de opinião ou pesquisa de eleição. Você tem que amostrar um número suficiente, porque se você amostrar só os seus contatos ou 2, 3 pessoas na rua, aquilo não tem significância nenhuma.
Você pode ter um efeito ali completamente aleatório de que essas 3 pessoas que você escolheu são 3 pessoas que gostam muito do candidato A, por exemplo. Então, você vai mostrando, até você chegar num número, uma quantidade grande. E aí, você consegue usar aquela população que você mostrou, aquelas pessoas que você mostrou, como uma média para a população real. Porque a sua amostragem é significativa. Agora, quando a sua amostragem é pequenininha, qualquer coisinha, qualquer efeito aleatório pode alterar muito as frequências que você observa ali. É a mesma coisa que acontece com os genes, tá? Então, quanto menor a população, mais fácil de você ter mudanças aleatórias. E eu vou mostrar um pouquinho isso pra você. O que a deriva genética causa? Então, perda de variabilidade. Como a única coisa que insere variabilidade é mutação e não tá acontecendo mutação, o que a deriva causa? Perda. Tá? Então, vai causar perda de variabilidade. E é uma perda aleatória. Isso é muito louco. Você pode acabar, simplesmente por deriva, fixando um alelo que não é vantajoso numa população. E ele pode não ser tão vantajoso. E aí, se mudam as condições, por exemplo, e ele passa a ser menos vantajoso ainda, aí essa população está encrencada, tá? Então, não necessariamente tudo que a gente vê nos organismos está presente neles por seleção natural. Algumas coisas podem acabar sendo fixadas por pura deriva genética, tá? Principalmente quando a gente pensa assim, em características de algumas populações, de algumas raças. Você vai pensar em etnias, em humanos, pode ser puramente deriva genética, tá? Que mais? Quanto menor a população, então, mais rápida essa perda de variabilidade por deriva genética, tá? Então, mais rápido para fixar alguns alelos específicos. Se vocês forem pensar em cachorro de raça, por exemplo, cachorros de raça geralmente vão apresentar alguns problemas genéticos. Geralmente o veterinário fala assim, essa raça é fácil de ter um problema lá. Essa raça é fácil de ter alergia, por exemplo. É porque você está selecionando algumas características, a cor, o tamanho, o pelo, e junto com essas características você acaba numa população pequena, porque você tem uma população super pequena para fazer essa seleção, carregando outras. E por deriva genética, você acaba perdendo algumas variabilidades e mantendo outras que podem até não ser boas, podem até causar doenças, por exemplo, tá? Então, esse é um dos efeitos de deriva genética. Olhando aqui, alguns efeitos aleatórios podem acontecer. Um desastre. Desmoronou um barranco, matou uma parte da população e, por acaso, matou justamente aquelas que são diferentes. Tá? Então, esse cara pisou aqui em cima dos besouros, ele tinha 3 vezes, ele pisou em cima de 2. Ficou um só. Mudou a frequência? Mudou. Foi um processo direcional? É adaptativo? Não. Porque simplesmente foi aleatório. Não tem nenhum mecanismo aqui de adaptação. Não tem como você se adaptar para eventos aleatórios, como ser pisado por uma pessoa. Tá? Agora, o tipo mais comum de deriva genética que a gente conhece é esse aqui, ó. Erro de sorteio. Então, se eu pegar, vocês podem fazer isso em casa. Pegar uma bolsa qualquer, escura, e colocar feijões dentro. Você pode colocar feijão preto, feijão branco, feijão carioca, feijão preto, ou qualquer outra coisa que você não consiga diferenciar pelo tato, obviamente, né? Porque senão... E você começar a sortear aleatoriamente, você vai ver que as frequências desse sorteio vão mudar. Qual que é a regra aqui? Aqui tem 100, eu sempre vou sortear 10, e esses 10 vão compor a base da próxima geração. Então, esses 10 que eu sorteei são os únicos que se reproduzem. Então, a frequência que eu tenho aqui é a frequência que eu vou reproduzir aqui. Sorteei 10. 6 eram verdes, 4... Por que ele tá... Tá certo. 6 eram verdes e 4 eram amarelos, tá? Não, 6 eram amarelos e 4 eram verdes, ao contrário. Esses daqui vão compor a próxima população. A próxima população vai ter quantos indivíduos? 100. Então, eu vou ter 60 amarelos e 40 verdes. Sorteio de novo, 7 para 3. 70 amarelos, 30% verdes. Sorteio de novo, 4 para 6. Veja que mudou. Agora, o verde é o mais comum, 40 para 60.
e vou fazendo esses sorteios, vou fazendo esses sorteios, sorteio. Até que vai chegar um ponto que um dos dois vai ser o único a ser sorteado. Aqui, por exemplo, eu tenho 80% de amarelo e 20% de verde. E nesse último sorteio eu peguei todas amarelas. O problema é que daqui pra frente, toda vez que eu sortear, eu vou sempre pegar 10 amarelos. Eu não tenho como pegar verde porque não existe mais verde. Então eu perco aquele alelo, eu perco aquela variação. Por isso que a gente fala que deriva genética leva a perda de variação, tá? Aleatoriamente, e não precisa ser o que está em maior frequência no início, né? Que vai ficar. Mas, às vezes, até mesmo, na maioria das vezes, se tem um com uma frequência muito maior que o outro, é mais fácil você perder o que está em menor frequência. Mas pode acontecer o contrário também. Puramente aleatório. Legal. E o último mecanismo, antes da seleção natural, é o fluxo gênico. O último mecanismo novo que eles acrescentaram. O fluxo gênico. O que é fluxo gênico, gente? É migração? É, mas não pura e simplesmente migração. Eu tenho que migrar e deixar descendentes. Porque se eu migrar, chegar numa população nova e morrer sem deixar descendentes, eu não alterei a frequência dos genes naquela população. Para eu alterar a frequência dos genes, eu tenho que me reproduzir lá. Posso me reproduzir com os organismos que estão lá, ou posso simplesmente ter uma fêmea grávida que migra e ela bota seus ovos aqui e ela alterou a frequência genética daquela população do mesmo jeito, tá? É resultado, então, da dispersão dos organismos, em que novos genes vão chegar numa população. E é a única forma, além da mutação de novo, é a única forma de manter a variabilidade. Claro que não surge nenhuma variabilidade totalmente nova com fluxo gênico. Não, o que eu tenho é variabilidade saindo de uma população para outra. Mas se nessa população aqui eu só tenho verde, por exemplo, nessa eu só tenho marrom, e eu migrei o marrom para cá, agora aqui tem duas cores, tá? Então, eu consigo manter a variabilidade que existe ou até mesmo chegar com variabilidade nova, se eu estou conectando duas populações que faz tempo que não se conectam. E é a força que vai agregar as populações, ela vai diminuir a diferença entre as populações, porque ela está carregando o material genético da população A para a população B. Legal. E aí a gente chegou no Darwin, tá? Seleção natural, do jeitinho que Darwin propôs. O que é? Eu tenho aqui uma população de borboletas inicial, passou um tempo, isso aqui é que sobrou. Qual que é a diferença daqui e daqui? Alguém morreu. Quem morreu? Vamos ver quem morreu? Elas estão na mesma posição, essas duas estão aqui, morreu, morreu. Tá ali, tá aqui, morreu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ali, tá? Então, eu tenho uma morte dessas daqui e uma aqui, que não estão mais aqui, tá? Só que, preferencialmente, morreram as brancas. As que tinham pintinhas vermelhas, violetas, não morreram. Ou morreram menos. E, portanto, vão deixar os seus descendentes, vão deixar mais descendentes proporcionalmente do que as sem pintinha, tá? Isso aqui é seleção natural. A variação já existe, uma das duas variantes sobrevive melhor ou se reproduz melhor e, no final, a frequência tá alterada. Porque qual que era a frequência aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brancas para 1, 2, 3, 4, 5 violetas. Legal, e aqui? 1, 2, 3, 4, 5 brancas para 1, 2, 3, 4, 5 violetas. Aqui passou a ser metade. Aqui o branco era a maioria, aqui o branco já diminuiu, já tá igual ao outro. Então, houve mudança nas frequências dos genes, ok? Então, qual que é a ideia? A variação existe. De alguma forma, essa variação causa mudança, né, na capacidade de se reproduzir ou sobreviver. No caso, esse passarinho gosta do besouro verde. Os besouros marrons se escondem muito bem no caule. Ele não enxerga, ele come o besouro verde. O que vai acontecer com o gene para verde? Ele vai diminuir de frequência, tá? Então, não adianta ter variação e reprodução diferencial. Tem que ter herança também, ok? Você tem que ter uma variação que é herdada e causa reprodução diferencial. Então, sobrevivência ou reprodução é diferente das duas variedades. Aí você tem seleção natural atuando. E a seleção natural, ela é o único mecanismo que vai causar a adaptação local. O que eu quero dizer com adaptação? Então, olha para esses casos aqui. Quem que tá mais bem adaptado? É quem tá se escondendo na madeira. Quem vai
selecionar aqueles indivíduos que se escondem melhor na madeira é a seleção natural, tá? Quem vai garantir que essa população daqui a algumas gerações tenha só indivíduos que se escondem bem na madeira é a seleção natural, ok? Então vamos lá, é o que? Sucesso diferencial para contribuir para a próxima geração, sobreviver e se reproduzir. Ela é direcional, por quê? Porque se eu tenho dois fenótipos diferentes, duas características diferentes, uma vai ser melhor que a outra, essa é a ideia, elas não são iguais. Se elas não são iguais, uma um pouco melhor que a outra, essa daqui vai ser selecionada a favor e essa vai ser selecionada contra. Quer dizer, esses daqui vão morrer e esses daqui vão ficar vivos e deixar descendentes para a próxima geração, tá? Sempre na direção do quê? Da característica com maior sobrevivência. Essa característica vai ser sempre um dos dois alelos? Nem sempre. Às vezes, a característica, a maior sobrevivência está no heterozigoto, em quem mistura as duas características, tá bom? E é o único mecanismo que vai proporcionar adaptação, tá? Então, portanto, é responsável por toda a adaptação que a gente vê na ecologia dos organismos aos seus hábitats, tá? Vamos olhar tipos diferentes de seleção. Então, essa é a direcional propriamente dita, que quer dizer, você tem um fenótipo aqui, esse lado é o lado que sobrevive, esse é o lado que morre, então o fenótipo começa a ser puxado para o canto de cá. Então, os bichinhos maiores, por exemplo, sobrevivem melhor, comem melhor, etc. Então, o tamanho da espécie vai aumentar ao longo do tempo. A seleção estabilizadora, ela vai selecionar uma característica intermediária. Isso pode ser tamanho intermediário? Pode, mas esse também pode ser o heterozigoto. Agora que vocês já viram genética, dá pra falar isso, tá? A gente tem o caso da anemia falciforme, por exemplo, que é uma doença muito prevalente na África e que ela é complicada, porque no homozigoto ela é extremamente desvantajosa. Tá? O homozigoto recessivo, ele tem uma doença grave. Agora, com a medicina moderna, essas pessoas conseguem viver bem, razoável. Mas há muito pouco tempo atrás, uma geração para trás, as pessoas morriam, tá? Na infância ainda. Legal. O homozigoto morre, o homozigoto é muito desvantajoso. O homozigoto dominante é normal, só que o que acontece com o heterozigoto? O heterozigoto tem uma hemoglobina um pouquinho diferente, que impede com que a malária, o plasmódium da malária, entre dentro das suas hemácias e sobreviva ali. Então, o heterozigoto tem uma vantagem sobre os dois homozigotos. Sobre o homozigoto recessivo que tem uma doença, porque o heterozigoto não tem a doença. Mas também sobre o homozigoto dominante, que não tem a doença, mas ele não tem proteção contra a malária. Então, o heterozigoto, na verdade, ele é vantajoso, que ele tem a proteção pela malária e não tem anemia falciforme. O que aconteceu na África ao longo de muitas gerações com malária? Esse gene foi selecionado e ele está numa frequência razoavelmente grande nas populações que são de origem africana, tá? Por quê? Porque o heterozigoto tem uma vantagem que é muito importante no ambiente onde ele surgiu. Essa vantagem hoje ainda existe na África. Em algumas outras populações, como por exemplo nos Estados Unidos, que já não tem mais malária, não tem vantagem mais para o heterozigoto, tá? Só que como a gente tem a medicina moderna e os homozigotos ainda sobrevivem um pouco mais, ainda conseguem se reproduzir, alguns deles, então você tem aí uma seleção que ainda não é completa, e a gente tem muito fluxo gênico nas nossas populações, né? Tá? Então, você pode ter uma seleção, sim, por uma característica intermediária e até mesmo para o heterozigoto. Agora, se a gente for pensar naquele exemplo clássico do bico do passarinho, então, digamos que você tem passarinhos de vários tamanhos de bico, mas o tamanho intermediário é o que melhor pega tanto as sementinhas um pouco menores como as sementinhas um pouco maiores. É esse cara que vai sobreviver, a próxima geração vai ter um fenótipo desse tipo aqui, uma curva um pouco mais achatada, tá? E se a característica vantajosa forem as características das pontas? Você pode pensar nos dois homozigotos, e o heterozigoto é desvantajoso, porque um alelo não consegue trabalhar com o outro, por exemplo. Ou você pode pensar que é mais vantajoso ou ter bico pequeno ou ter bico grande, porque assim um não compete com o outro. Os de bico grande só vão comer frutos grandes e os de bico pequeno só vão comer frutos pequenos, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo uma distribuição ao longo do tempo que vai se distanciar e você vai ter duas populações separadas, uma com bico pequeno e uma com bico grande.
E esse é um dos motivos que pode levar à especiação, por exemplo, tá? E o que é essa questão de estruturação? Então, se a gente começa a investigar as populações da natureza, a gente sempre vai encontrar algum grau de diferença genética entre elas. Então, as populações naturais, elas sempre têm pelo menos um pouco de diferença genética entre elas. Isso até a nossa espécie, tá? Embora seja pequena, na nossa espécie também temos. O que isso quer dizer? Que quando eu olho para as populações da natureza, minhas borboletinhas aqui, existe variação na frequência dos genes. Nessa população, eu tenho 5 que não tem nenhum gene para cor, uma que tem 2 alelos para violeta. Aqui, 3 que não tem nenhum gene para cor, uma que tem um alelo para verde, outra que tem um alelo para verde e um para violeta, e outra que tem 2 para rosa. Aqui, uma que não tem nenhum alelo para cor, 3 que tem um violeta, 4 que tem o rosa, e uma que tem 2 azuis e uma outra que tem um azul. Se eu for calcular a frequência dos genes aqui, eu vou ver que a frequência é completamente diferente. Até a quantidade de alelos que tem nessas populações são diferentes, tá? E isso é normal. Isso é o que a gente encontra na natureza, isso é cada vez mais normal. Que tipo de coisas estão mantendo essas estruturas? Primeiro, essas populações estão separadas de alguma forma. Pode ocorrer fluxo gênico entre elas, mas é muito mais fácil elas acasalarem dentro da população do que com a outra população, tá? Pode estar ocorrendo deriva genética, porque elas são populações pequenininhas, e pode estar ocorrendo adaptação local. Pode ser que aqui neste hábitat é mais vantajoso não ter cor, por exemplo. Enquanto que aqui é mais vantajoso você ter esse alelo violeta, ou o alelo rosa, tá? Então, você tem vários mecanismos que vão estar atuando na diferenciação das populações. A seleção, ela vai atuar para diferenciar populações no sentido de adaptação local. A deriva genética diferencia populações aleatoriamente. A mutação, ela vai aumentar a diferenciação das populações, mas ela é uma força muito lenta, muito fraquinha, tá? E o fluxo gênico, ele vai fazer o contrário. O fluxo gênico, ele vai agregar as populações, então ele vai diminuir a estruturação entre elas, ok? Nessa aula eu falo brevemente sobre especiação também. Depois tem uma aula inteira sobre isso, já tá no canal para vocês. Para ocorrer especiação, o que eu preciso que ocorra? Interromper o fluxo gênico. Por quê? Porque o fluxo gênico é a única das 4 forças que diminui a estruturação. Então, para ter especiação, eu quero que essas populações diferentes tenham espécies diferentes, virem espécies diferentes. Então, para que isso ocorra, eu preciso interromper o fluxo gênico. Para interromper o fluxo gênico, eu posso ter uma barreira. Então, uma barreira geográfica, um rio que passa, uma montanha que se abre. Pode ter diferenciação ecológica. Então, você tem uma população que começa a comer uma coisa, outra população começa a comer outra, tá? Pode ter preferência de acasalamento, preferência sexual. Ou pode ocorrer uma barreira temporal. Eu mostrei exemplos de quase todos esses aqui. Eu acho que eu mostrei exemplos de todos esses aqui na aula de especiação, tá? Barreira temporal geralmente ocorre com insetos que dependem de plantas para sobreviver. Troca de planta hospedeira. Essa planta hospedeira vai ter flor numa época diferente, ter fruto numa época diferente, ocorre uma barreira temporal. E os insetos precisam dessas plantas para se reproduzir porque a larva come na planta, né? Então, isso acontece bastante em insetos. Legal. Então, para ter especiação, precisa interromper o fluxo gênico. Isso pode ocorrer em simpatria, quando os dois estão no mesmo local, ou em alopatria, quando eu tenho uma barreira geográfica aí. E quais são as consequências? Ao longo do tempo, vai se acumular tanta diferenciação entre essas duas populações que a reprodução passa a não ser mais possível, ou o embrião não se forma, ou os dois não se acasalam mais, ou o embrião é estéril, o filho é estéril. Você vai ter mudanças comportamentais que vão auxiliar nesse isolamento reprodutivo ou esterilidade e baixa sobrevivência dos híbridos, tá? Então, esse isolamento ele pode ser comportamental ou simplesmente o híbrido não é viável ou não sobrevive. Aqui, esse videozinho, já passei para vocês, eu recomendo muito que vocês assistam.
e fala um pouquinho sobre uma coisa que não faz parte da teoria moderna da evolução, que é mais nova do que isso. Então, essa parte toda de evolução de desenvolvimento já começou a ser trabalhada depois da síntese moderna da evolução. Muito bem. Agora a gente vai para o exercício de mapa conceitual. Esse exercício eu pedi que vocês usassem essas palavras aqui e que montassem um mapa conceitual. Gente, montar mapa conceitual pode dar trabalho, pode ser difícil de entender o conceito a princípio, mas é extremamente útil para vocês estudarem, principalmente para vocês estudarem para o vestibular, porque ele ajuda você a integrar diferentes conceitos, tá? O que é um mapa conceitual? Não é um resumo. O mapa conceitual é palavras-chave e as ligações entre essas palavras-chave, tá bom? Então, a gente tem aqui as palavras-chave: mutação, seleção, deriva, fluxo gênico, variabilidade, populações, estruturação e adaptação. E variabilidade está marcada em negrito porque vocês vão começar com ela. Então, qual que é a ideia? Colocar todas as informações, todas essas palavras-chave no papel, isso era essencial, e fazer as conexões corretas entre elas. Então, a variabilidade ela está distribuída em populações, ou população, tá? Nas populações. Legal. Quem aumenta a variabilidade genética? É a mutação. Então, a mutação causa um aumento de variabilidade. A deriva genética, por sua vez, ela atua nas populações, tá? E vão levar a uma estruturação genética dessas subpopulações, ok? Legal. A seleção natural também vai atuar no nível da população. E ela vai causar o quê? Uma variação geográfica ou adaptação local. Ok? Que, por sua vez, também vai aumentar a estruturação genética das subpopulações. O fluxo gênico vai atuar nessa estruturação genética das subpopulações, diminuindo a estruturação. Tá? Além disso, a seleção natural ela pode ser uma seleção estabilizadora, uma seleção que mantém variabilidade e, de certa forma, então, ela também pode diminuir a estruturação genética nas subpopulações, tá? Que é aquela seleção para o heterozigoto, por exemplo. Ela mantém as frequências dos gêneros, então ela vai diminuir a estruturação genética nas subpopulações. Já o fluxo gênico, além de diminuir a estruturação genética, ele mantém a variabilidade. A deriva genética causa o quê em relação à variabilidade? Então, perda de variabilidade. E a variabilidade é a base para a seleção natural. O jogo aqui é colocar todas as palavras-chave, alguns conceitos complementares que vocês precisarem e tentar fazer o máximo de conexões entre cada uma dessas palavras-chave, tá? O máximo de conexões que vocês puderem entre as 4 forças evolutivas, e notem que aqui eu usei uma divisão cardinal, então uma de cada lado, com a população e variabilidade no meio, ok? Isso faz com que eu ajude meu cérebro a formar conexões entre diferentes conteúdos e diferentes conceitos. Toda vez que vocês vão sentar para fazer um mapa de conceitos, vocês vão tentar colocar o máximo possível de conexões. Não é um resumo, então não tem um monte de escrito, tá? São conceitos, a conexão entre os conceitos e o máximo possível de conexões. E o que cada conexão tem em relação com a outra, por exemplo. Então, aqui, fluxo gênico, eu boto uma seta para variabilidade e eu escrevo aqui, mantém a variabilidade. Ou o menos e mais, por exemplo, que eu usei, que ajuda também a definir o que cada uma dessas coisas são, tá? Era isso que eu queria que vocês fizessem. Muitos de vocês acertaram. Alguns tiveram erros conceituais, assim, colocar coisas como inverter, por exemplo, deriva genética aumenta a variabilidade ao invés de causa perda, por exemplo, tá? Teve algumas inversões. E outra coisa que eu notei, alguns não entenderam o que era para fazer, então fizeram um resumo. E outros tiveram dificuldade de me mandar um arquivo em PDF ou JPEG que eu conseguisse abrir fácil no meu computador. O que mais que teve? Teve, assim,
algumas coisas que alguns esquemas pouco conectados, né? Não formou muitas conexões e tal. Então é importante também primar por fazer o máximo possível de conexões entre as coisas. Porque isso aqui é uma forma de vocês estudarem e fazerem resumos, que não é na verdade um resumo, mas ao longo, conforme vocês vão fazendo isso aqui, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão entender como isso funciona e formar conexões entre diferentes áreas que vocês têm na mente de vocês. Pra vocês terem uma ideia, toda vez que eu vou fazer uma aula nova que eu nunca fiz, ou que eu vou dar uma palestra num congresso, alguma coisa assim, eu faço um mapa conceitual. E depois que eu faço o mapa conceitual, eu separo aquilo que eu quero falar primeiro, o que é mais importante, o que está no centro do meu mapa, o que tem mais conexões, aonde que eu vou puxar o gancho e por onde eu vou com a minha aula, com a minha palestra. Bom? Então, fiquem bem. Por favor, respondam o questionário que eu mandei para vocês sobre os estudos de vocês na quarentena. Eu estou usando ele para fazer uma série de recomendações para vocês estudarem, para tentar facilitar a vida de vocês. Qualquer dúvida, questionamento, crise existencial, entre em contato comigo, mandem e-mail, a gente vai se conversando e aos poucos a gente vai sobrevivendo nessa nova fase das nossas vidas, que é a quarentena do coronavírus. Então, fiquem bem e fiquem em casa.